No ano passado, vocês assistiram um dos keynotes mais comentados, realmente, do evento, foi o lançamento do Launchpad. E nesse ano a gente trouxe, na verdade, uma nova novidade para vocês, é o eDeploy. E para falar um pouco sobre isso, eu gostaria de convidar o diretor de front-end da Liferay Inc., o Eduardo Lundgren. Hoje eu vou falar do eDeploy e vou tentar explicar o que é esse produto e como é que se encaixa no mercado da Liferay, no seu business atual. E, para falar do eDeploy, eu preciso falar de Internet of Things. Esse é um tópico que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez. E Internet of Things ele vem mudando a maneira, desde como conduzimos nossos veículos, até como fazemos compras e nos localizamos em um ambiente fechado, ou coisas desse tipo, certo? E como é que funciona isso? Como é que esses objetos que estão ao nosso redor são dotados de chips inteligentes que coletam informações importantes, relevantes para o nosso objetivo final, para nossas ações e integra isso ao nosso produto? Como é que isso funciona? Como é que a minha empresa consegue utilizar essa tecnologia para auxiliar o desenvolvimento? Como é que minha indústria consegue atingir o objetivo através do IoT? Como é que eu aplico isso ao wearables, ao Fitbit, ao Google Watch? Como é que tudo isso consegue ser aplicado e integrado à minha realidade? Talvez isso seja uma coisa que você nem consegue imaginar, porque é muito longe da minha realidade, da minha empresa, que eu trabalho com conteúdo e etc. Mas como funciona isso? Os devices eles têm que mandar essas informações para uma plataforma na nuvem. Essa plataforma na nuvem, depois que coleta informações, elas são transformadas em websites, aplicações, etc. Vou dar um exemplo mais real. Por exemplo, imagine que você está dirigindo seu carro, e seu carro é dotado de chips que eles conseguem notar que tem algum problema mecânico e a luz do motor acende lá, check engine começa a piscar. O seu carro tem vários desses chips ao redor, na roda, no motor e etc. Esse chip, quando ele detecta um problema, ele coleta informação, e essa informação ela é jogada no Message Bus, e essa mensagem, através de 3G, 4G, algum tipo de transporte, ela é mandada para um servidor, utilizando HTTP, por exemplo, ou WebSocket, alguma tecnologia de comunicação que seja da sua escolha. Para você construir essa plataforma e escalar essa plataforma é complicado. Imagine se sua empresa cresce, você não tem mais 1 ou 2 clientes, você tem 1 milhão de clientes. Digamos que você precisa autenticar e garantir a segurança desse dado. Se você tiver que adquirir esse dado e colecionar por vários meses durante o ano, como você guarda esse dado da maneira correta? Como você consegue escalar esse banco de dados? Isso tudo são perguntas que a gente, na área técnica de engenharia e na Liferay, vem vivenciando nos últimos 10 a 12 anos. E a gente está tentando solucionar esse problema para você da maneira mais simples. Eu preciso falar também do conceito de Server Virtualization. O que é que significa Server Virtualization? É você comprar uma máquina, como você vai no Amazon, no AWS, você clica um botão, compra um computador na nuvem, e esse computador se divide em vários computadores, porque são máquinas virtuais que você deploya uma aplicação em uma, outra em outra. Isso é massa, porque você economiza em vários aspectos. Você reduz o seu time de DevOps, você tem menos pessoas que não precisam comprar hardware, plugar, tomar conta da infraestrutura. Ao mesmo tempo que é barato, você consegue ser mais rápido e você consegue ser environment friendly, porque você não está desperdiçando hardware e tipos de tecnologias repetindo toda hora essa infraestrutura, certo? Mas isso aí é um problema que já foi resolvido pelo Amazon, pelo Heroku, por várias outras empresas. Inclusive, vocês internamente devem ter uma infraestrutura, um servidor. Isso é um problema antigo. O que a gente está querendo solucionar com o eDeploy é o próximo passo nessa etapa, que é o Cloud Computing, que vai além somente de virtualizar um servidor. E o que é Cloud Computing? De acordo com o NIST, que é o National Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos, eles falam que Cloud Computing é um modelo que você consegue configurar os seus resources na nuvem, que é bem parecido com Server Virtualization. Esse conceito aí é um pouco outdated, mas a gente pode ir um pouco além e tentar melhorar ele, porque para você ter uma cloud computing correta e rápida que beneficie sua empresa, você precisa de mais do que isso. Você precisa de 3 conceitos básicos. Um é Rapid Elasticity, ou seja, você precisa ter uma maneira rápida de criar um serviço na nuvem, uma aplicação e escalar. Se você tem um acesso,
você tem um servidor. Se você tem 1 milhão, você pode escalar a partir de um clique. Composition e aggregation são mais 2 conceitos que a gente está tentando introduzir com o eDeploy. Vamos dar um exemplo mais prático. Esse GIF eu vi hoje de manhã no Twitter, que foi um engenheiro do Netflix que tweetou, e ele fez, olha a infraestrutura do Netflix, como é que se distribui. É bem complicado, mas se você parar para pensar, é bem simples isso aqui. Cada bola dessa preta, o círculo, é um serviço, é uma API, barra, full, barra, um HTTP. E eles se comunicam entre si, ou seja, tem um serviço que chama o outro através da HTTP, que chama outro, que chama outro. Como o Netflix é muito grande, ele tem essa infraestrutura bem complexa. E esses pontos que estão andando branco são o tráfego. É você acessando o Netflix, você bate primeiro num serviço, que o serviço chama outro e por aí vai. Como é que ele faz uma arquitetura tão complexa dessa? Cada bolinha dessa daí é um computador diferente, que eles compartilham a mesma session, que eles se comunicam entre eles. Como é que eu faço isso? E se eu precisar escalar isso, como é que eles têm essa elasticidade tão rápida e flexível no Netflix? Segundo, composition. O que é composition? Quando você fala, eu compro um carro, ou isto é um carro, você não fala, eu tenho um objeto que tem rodas, motor, luzes. Você fala, é um carro. Você compõe um objeto para simplificar como você se comunica. E quando eu digo para você, eu tenho uma floresta de eucalipto, eu estou falando que eu tenho uma série de árvores iguais que eu consigo simplificar a minha comunicação e dizer que é uma floresta. Então, Rapid Elasticity, Composition e Aggregation não são conceitos novos que a gente está introduzindo. Isso aí todo mundo já conhece de software. Quem já leu esse livro, quem já ouviu falar em Gang of Four, eles introduzem em Java, em várias linguagens orientadas a objetos, esses mesmos conceitos de como você programar de uma maneira que seu time seja mais produtivo. Por que não aplicar isso à infraestrutura? Por que não aplicar isso às aplicações e microserviços na cloud? Então, esse é o objetivo do eDeploy. A gente dá um passo além, que nem o portal deu há 10 anos atrás na área de conteúdo, e entrar na área de infraestrutura com uma nova visão e uma nova estratégia para melhorar o seu mercado e sua produtividade. Outro motivo da gente é o seguinte, as empresas que a gente trabalha gastam muito dinheiro com hardware, CAPEX. Eles compram hardware, eles compram servidores, deployam Liferay, compram licença. A gente quer mudar isso para OPEX, que é você, ao invés de fazer isso, você liga para alguém, liga para o eDeploy, a gente vai ter seus servidores na nuvem, caso o seu business se adeque a isso, e a gente vai tomar conta disso para você. E nada disso que eu falei agora, ele é provido pelo Server Visualization, pelo Amazon, ou pelo Heroku, ou por algum outro competidor da gente. A gente é um nível acima disso, que a gente pode inclusive utilizar o Google, o Amazon, ou até o OpenShift da Red Hat como parceiros para a nossa plataforma, que é o eDeploy. Então, a plataforma da gente é como se fosse um application server de várias tecnologias. Por que a gente criou o eDeploy? Como é que funciona isso? Eu vou tentar ser bem prático e mostrar exemplos de como o eDeploy funciona na prática. Ano passado eu mostrei o Launchpad, que foi o início dessa ideia, e agora eu vou mostrar na prática como a ideia amadureceu para esse produto novo que a gente está tentando investir esse ano. Vocês podem acessar agora o edeploy.com, ele está disponível online. Criem o seu account, porque é muito importante que vocês tenham conta lá para vocês receberem e-mail da gente e a gente se comunicar com vocês. E o eDeploy, ele é uma plataforma que a gente criou focado em desenvolvedores, primeiro. A gente quer ajudar a empresa de vocês a ser mais produtivo, porque a gente acredita que você tem que focar em criar aplicações, não configurar servidores, configurar as APIs, seguranças e etc. Vamos fazer um exemplo prático, como eu falei. Vamos fazer um supermercado. Tá? Podia ser qualquer app. Eu estou usando uma app de supermercado. Você ligou para a Liferay e disse, eu quero uma app que seja um supermercado online, que tenha login com Facebook e Google, que eu tenha um banco de dados, de imagens, de produtos, que eu consiga filtrar meus produtos, e eu mando e-mail no meu carrinho de compras e etc. Então, você pensa, tá, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso para o meu cliente? Primeiro, eu tenho que saber quantos servidores eu vou precisar configurar no modelo tradicional, tá? Eu vou configurar banco de dados, SQL, tabela, vou saber como eu vou guardar o password, como eu vou fazer a segurança da autenticação com o OAuth e etc. Como eu vou manter o meu servidor disponível toda hora online, como eu vou escalar essa aplicação, como eu vou mandar e-mail, como eu vou fazer tudo isso. Então, você começa a perder tempo, seu time de engenharia começa a prototipar e ver como vai atingir esse objetivo, e ele vai levar 6 meses para começar a desenvolver uma app que com certeza vai ter problema, porque eles vão ter que aprender os detalhes, vão ter que se lidar com a infraestrutura disso aí depois, e a gente já vem fazendo isso há mais de 10 anos. Então, a gente quer automatizar isso na Liferay para você utilizar junto com o seu portal ou para novos desenvolvimentos do DXP ou da sua transformação digital. A gente quer, com o eDeploy, simplificar todas essas caixinhas que você tem que pensar e ir na nossa ferramenta e a gente junta tudo para você.
e a gente vai reduzir o que você levava 6 meses para fazer para um dia. Aí você pensa, tá, é muito challenge, é muito desafiador esse objetivo de reduzir 6 meses de desenvolvimento para um dia. Como é que isso funciona? Como é que eu vou conseguir fazer isso? O objetivo da gente é prover para você essa infraestrutura e várias caixinhas prontas que você conecta e utiliza junto com a sua ferramenta ou seu portal. Vou fazer um exemplo que é criar um projeto. Vou primeiro criar o projeto do supermercado na nuvem. O que é que eu tenho que fazer? Esse é o iDeploy, eu vou, me loguei, me cadastrei, é isso que você vai ver, que é o dashboard. Então, eu vou criar o meu primeiro projeto no iDeploy e vou digitar o nome, Supermarket. Quando eu digito isso e crio um projeto, o que eu estou fazendo é criando um computador na nuvem para você, que você tem total acesso, que você pode deployar o seu software. Então, você ganha um URL, supermarket.ideploy.io. Você vê o status, está unknown, porque eu não tenho serviço nenhum. Eu vejo as atividades, vejo os colaboradores do meu projeto, etc. Quando eu crio isso e eu tento acessar o meu site, não tem nada, porque eu criei só um projeto. Eu não tenho nenhum serviço no meu projeto. Eu só aloquei o domínio na nuvem. Como é que eu começo a melhorar isso aí? Vamos começar a adicionar serviço. Nenhuma aplicação funciona sem banco de dados. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você pode escolher MySQL, PostgreSQL, qualquer banco de dados atual, mas você não vai ter uma camada REST, você não vai ter real-time integrado, você não vai ter uma maneira rápida de conectar a sua UI, seu supermercado que você está fazendo. Então, a gente provê uma caixinha de search e database que já tem suporte a real-time embutido. Como é que eu faço para usar ela? Você vai no iDeploy, clica, instala um serviço. Clica, vou instalar o serviço de data. Clico na caixinha de data, digito um nome para ele, data, pode ser o nome que você quiser, seleciono a versão e clico em Install Service. Quando você faz isso, você acabou de conectar no seu projeto, na nuvem, um banco de dados que eu posso acessar. Como é que eu acesso agora essa minha caixinha de data com real-time? Se você estiver usando JavaScript, por exemplo, ou iOS ou alguma coisa, você vai utilizar o nosso cliente, nesse caso JavaScript, você vai incluir na sua página o nosso API Client, e você vai chamar algumas linhas de código, ou se você não quiser usar o API Client, você pode chamar por HTTP normal, apontando para o serviço de data e criando uma collection de produtos e passando qualquer dado que você quiser aqui. Você não precisa definir tabela, não precisa definir nada. Então, quando você cria isso aqui, você já tem uma API que consegue criar esse dado em real time. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês um exemplo do data. Tem uma aplicaçãozinha que a gente criou, vocês conhecem bem esse chat WhatsApp, todo mundo deve usar aqui. A gente criou um clone do WhatsApp utilizando o iDeploy, em HTML, e utiliza somente o layer de database da gente. Então, quando eu chego aqui na minha aplicação e digito alguma mensagem aqui, tá, ele mandou a mensagem, salvou na minha aplicação do WhatsApp. Se eu abrir meu celular e eu acessar o mesmo site, carregando aqui, tá, então eu acessei do meu celular essa mesma aplicação que está deployada no site. Quando eu digito a mensagem aqui, ele, em tempo real, ele manda essa mensagem para o whatsapp.ideploy.io. Eu não tive que fazer nenhum servidor, eu não tive que fazer nenhuma configuração de real-time, nada. Eu só tive que criar o data e criar um HTML e chamar aquelas 5 linhas de código. Então, esse tipo de aplicação que você consegue fazer um broadcast para todos os devices, etc. Alguém duvidou aí, mandou uma mensagem, chegou. Esse tipo de aplicação você consegue fazer rápido no iDeploy. Então, primeiro passo, database, vocês entenderam como funciona e cria uma aplicação simples que tem real-time integrado. Segundo passo, eu preciso ter um UI, eu preciso ter alguma visão para a minha aplicação. O meu supermercado precisa de alguma tela. Então, você vai no nosso catálogo, cria um hosting, que eu quero deployar só HTML nesse caso, porque meu time é um time júnior, eu contratei agora, eu quero fazer um site que se comunique em real-time. Então, eu tenho 2 caixinhas agora, eu tenho data e tenho public. Então, eu posso fazer com que o meu HTML deployado no public se comunique com o meu data e eu faça um website com real-time em segundos, em minutos. Então, vamos lá. O meu site que era vazio, agora eu posso deployar um HTML no meio, que tem o meu website do supermercado e etc. Agora eu preciso mandar e-mail. Como é que eu faço? Novamente, eu vou para o catálogo, eu clico em e-mail, que é um dos serviços também que a gente disponibiliza para você. Você digita o nome, instala um serviço, agora você pode mandar um e-mail com poucas linhas de código, sem se preocupar com servidor, com SMTP, com escalabilidade, etc. Como é que eu mando e-mail? Também utilizando o API Client da gente ou HTTP normal, você pode chamar o serviço de e-mail, digitar o destinatário, para quem vai, o subject, e postar alguma mensagem, também simples como postar um dado. Então, você está repetindo a experiência
como você utiliza vários tipos de serviço com a mesma API, com o mesmo Dev Experience que você precisa. Outra coisa, autenticação. Autenticação é extremamente complicado você fazer uma autenticação corretamente e que você consiga integrar com o Google, com o Facebook, com o Twitter, utilizando o Auth 2 ou algumas tecnologias mais modernas de autenticação. No eDeploy é muito simples. Você já tem public, já tem data, você vai, clica no Auth, instala o componente de autenticação da gente, que praticamente é um gateway, que ele se comunica com o Liferay, se comunica com o Google, se comunica com qualquer pessoa para fazer com que você autentique de maneira transparente, utilizando OAuth, JWT tokens, stateless and stateful authentication, que escala bem. Então, a gente tem um cliente no Brasil que tem 4 milhões de usuários. Então, se ele está utilizando o Liferay e ele está com algum problema de escalar, tem que duplicar servidores, etc., uma alternativa seria usar o eDeploy para escalar a camada de authentication e consumir os usuários do Liferay. Então, assim, a gente vai dar mais exemplos mais detalhados de como funciona isso, mas instalando o Auth, eu já posso consumir do meu HTML a autenticação. Como é que eu consumo isso? Muito simples. Tem várias maneiras. Uma, eu posso criar meus próprios usuários. Eu faço novamente, aponto para o Auth que eu criei, crio um usuário com e-mail e password, salvo o usuário. Isso é você não utilizando nem Liferay, nem Google, nem Facebook. Você está salvando os próprios usuários. Mas vamos dizer que eu não quero isso. Eu quero utilizar o banco de dados, eu não quero guardar a password do usuário por questão de segurança. No eDeploy, a gente utiliza o próprio eDeploy para fazer essa autenticação. Então, lá eu tenho 2 botões, login com GitHub e login com Google. Como é que eu faço para clicar nesse botão, logar com sua conta do Google e voltar autenticado para um site em HTML ou uma aplicação sua? Por exemplo, eu cliquei aqui. Se você não tiver um account, você pode criar. Quando eu volto, ele já está autenticado. Como é que faz? Como é que funciona isso? Quantas linhas de código, quantas horas eu precisaria para fazer isso no eDeploy? O que você precisa é exatamente essa linha de código que está aí no slide. Você tem que criar uma... Você aponta para o seu serviço de auth que você instalou, define qual é o provider, GitHub, Google, Liferay, seta o escopo, eu quero, por exemplo, permissão tal, escopo tal, e depois eu chamo no browser sign in with redirect. Ele vai logar você, redirecionar, logar você e voltar. Isso ele já faz automaticamente, você não precisa nem saber o que está acontecendo por trás. Isso, para você fazer sozinho, você levaria semanas ou meses para fazer. Então, a gente tentou criar essa camada genérica que você autentica com vários providers e desenvolve sua aplicação. Isso aqui eu estou dando exemplo na web, mas podia ser um celular, podia ser um relógio, podia ser um refrigerador, qualquer coisa que tenha uma UI ou um browser ou uma tecnologia que queira acessar. Em resumo, eu já tenho 4 serviços, certo? Eu criei data, criei hosting, criei e-mail e criei auth. Você começa a ver que minha aplicação se compõe e ela cria uma árvore de coisas. Então, eu tenho minha aplicação, que é o supermercado, dotada de vários serviços. Isso aqui é o URL de sistema, mas eu não quero publicar um site com essa URL. Obviamente, você quer um domínio seu, supermercado.com, alguma coisa que você queira comprar e colocar. A gente suporta custom domain. Você pode substituir tudo isso por uma URL bonitinha, que é bem simples de configurar no eDeploy. Por exemplo, como é que a gente trata escalabilidade? Seu site cresceu, seu banco de dados, aquele data layer, o WhatsApp que eu mandei, todos vocês começaram a acessar, eu precisei triplicar a minha capacidade. Eu vou no eDeploy, clico um botão, eu triplico o meu banco de dados, assim. Então, eu tenho 3 vezes o mesmo banco de dados rapidamente. Quando eu começo a crescer e eu tenho vários acessos, o eDeploy distribui o tráfego para esses 3 bancos de dados sem você notar que ele está sendo distribuído. Isso serve para outros serviços, não somente o de data. Vamos dizer agora que caiu, seu serviço quebrou, 2 deles. O que é que acontece com essas pessoas que estavam acessando? Eles são redirecionados para um container único, para um serviço único, até que ele se recupere e o eDeploy redireciona esse tráfego de volta. Então, tudo isso você pode fazer para uma API em Node.js, para um site em HTML, para um banco de dados, ou para o seu Liferay. Isso pode ser Liferay no lugar do data. Então, vamos lá. Eu já sei como criar hosting, eu já sei como criar banco de dados, autenticação, mas como é que eu pego o meu código dos meus desenvolvedores e coloco no eDeploy? Bem simples. Primeiro passo, você pode puxar para o Git ou para o GitHub. Depois que você puxa para o Git, você pode disparar um comando para preparar seu código, preparar sua aplicação. Depois você pode testar essa aplicação, buildar ela. Depois de buildar, ele deploya. Como é que funciona isso na prática? Tá um pouco complicado isso aí, né? Como é que funciona esses passos aqui na prática? Eu pedi para a Zeno gravar um vídeo. Zeno, muda o site do supermercado
e gravo um vídeo para o pessoal ver como é rápido ele fazer um deploy de uma mudança. Então, lá no iDeploy, eu tenho o projeto do supermercado online. Então, se eu for para o meu dashboard aqui, do iDeploy, eu tenho o projeto do supermercado, e aqui dentro eu tenho alguns serviços. Se eu precisar fazer uma mudança, por exemplo, no HTML dele, que é o public, que é o hosting, como é que eu faço para modificar isso aqui? Então, esse vídeo mostra exatamente como eu vou para o meu fluxo normal de desenvolvimento, eu tenho aqui a aba de atividade, que eu consigo ver em tempo real o que está acontecendo, vou para a minha linha de comando, como um desenvolvedor é acostumado a fazer, modifico o meu código, mudei alguma coisa, e vou puxar para o iDeploy. Quando você puxa esse código para o iDeploy identifica que você puxou uma versão nova do seu projeto, builda ela e deploy uma versão nova. E isso tudo sem tirar a sua aplicação do ar, a sua aplicação atual. Então, olha o log aqui. O serviço buildou, o serviço começou a deployar e deployou com sucesso. Em questões de 5, 10 segundos, você consegue puxar um código de desenvolvimento até a produção, sem tirar o seu site e a versão antiga do ar. Isso é muito poderoso, porque isso facilita o jeito que a gente trabalha. Então, eu não tenho mais medo de publicar uma versão e tirar a versão do ar atual. Por quê? Porque se essa versão não buildar corretamente, ele não vai tirar a versão antiga do ar. Então, a gente tem também integração com Build, com Git, com GitHub, que isso é uma coisa que ajuda bastante a gente no desenvolvimento. Beleza, você já aprendeu a fazer, você já sabe como utiliza. Vamos ver esse supermercado na prática aqui. Eu abri ele aqui no meu computador, eu já loguei nele, estou logado, e eu tenho aqui meus produtos, certo? Esse produto aqui eu cadastrei pela UI do iDeploy. Como é que você fez isso? No serviço de dado, você tem uma UI customizada que você pode visualizar. A internet não está ajudando muito hoje aqui. Você visualiza os dados do meu supermercado aqui, em tempo real. Você pode navegar nas minhas collections por aqui, ou eu posso acessar pelo meu HTML, que seria acessando esses produtos aqui. Então, eu posso filtrar um dado. Por exemplo, eu quero só o bakery. Ele filtra o dado. Como é que ele faz isso tudo e numa aplicação de HTML, certo? Por exemplo, eu tenho uma aplicação aqui, eu tenho um produto aqui que eu quero adicionar no meu carrinho de compras. Eu tenho 6 produtos da 113. Se eu clicar aqui, em tempo real, ele consegue adicionar vários desses produtos no meu carrinho. Eu consigo deletar. E eu consigo também procurar produtos similares. Veja, aqui é um café da manhã com a bandeja, com frutas, etc. Se eu clicar, eu quero achar produtos similares, ele vai achar todos os produtos que se parecem com esse produto. Aí você pensa, como é que esse código foi feito? Quantos engenheiros precisou fazer isso? Então, eu vou te mostrar o código-fonte aqui dessa aplicação. Quem está acostumado com HTML vai ficar familiar com isso. E eu tenho aqui um código, que são poucas linhas de código, que ele praticamente diz, ó, ache os produtos similares no meu layer de data, que eu instalei, a descrição. Ele começa a procurar os produtos, depois que acha todos, ele plota. Então, com 5 linhas de código, o seu engenheiro vai ser capaz de fazer uma busca por similaridade, coisa que se você for fazer na mão, você levaria um tempo para fazer. Então, o iDeploy ele também quer prover esses tipos de serviços para você. Um outro exemplo disso é uma aplicação que a gente criou como clone do Spotify, que você pode criar usuários, você pode logar. Então, vê, isso aqui é tudo em HTML, não tem servidor nenhum. Mas eu consigo logar o meu usuário, eu consigo salvar minha lista de músicas, os meus arquivos, o meu banco de dados, eu consigo saber quantos hits eu tive, quantos acessos. Eu consigo, inclusive, clicar e tocar MP3 que estão hosteadas no hosting. Quanto tempo levou para fazer um clone do Spotify no iDeploy com tudo isso? Isso aqui deve ter levado, em média, umas 5 horas para ser feito. Com banco de dados, com login, com logout, com todas essas funcionalidades que uma aplicação que tem servidor teria. Então, beleza. Vocês podem acessar agora supermarket.ideploy.io e utilizar e ver como funciona. Mas você pode estar se perguntando também como é que o iDeploy ajuda o Liferay. Como é que isso se encaixa no meu mercado? Eu uso o Liferay, eu não faço aplicação em HTML. Como é que eu vou utilizar isso para o iDeploy ou para o Liferay? Vocês podem ir no iDeploy, por exemplo, e criar um site de eventos. Esse site de eventos você pode instalar uma instância do Liferay Portal lá, que é o Community Edition, GA3. Depois vai ter o Enterprise no futuro, etc. Por enquanto é só o Community Edition. Você pode instalar o Liferay no iDeploy. E você consegue, por exemplo, ir no cliente, acessar o iDeploy e criar um Liferay
na frente do cliente e mostrar a ele o que é um LiveFray. Então, você pode utilizar o eDeploy também como uma plataforma para lhe ajudar a vender, a fazer consultoria e etc. Lembra do WhatsApp? Aquela aplicação que eu mostrei a vocês que tem data e tem public HTML. A gente instalou um LiveFray dentro da aplicação do WhatsApp e a gente vai fazer um web content que consome as mensagens que eu mandei para o WhatsApp. Então, eu vou lá, me loguei no LiveFray, criei um web content. Com aquelas poucas linhas de código que eu mostrei no slide anterior, a gente colou elas no código-fonte do web content e publiquei. Então, quando eu digitar uma mensagem no WhatsApp, ela vai aparecer em tempo real num portlet que você publicou no LiveFray. Isso é um exemplo básico de como você poderia integrar e aumentar o ecossistema do LiveFray com tecnologias modernas, por exemplo, com WebSocket, a gente tem agora containers sendo desenvolvidos para push notifications, para Android, iOS, para Big Data, para IoT, usando protocolos tipo MQTT, que é um protocolo bem legal que integra com vários devices. Então, você vai no eDeploy, pluga essas caixinhas, pluga o LiveFray e combina tudo. Aí, outra pergunta também que fazem bastante. Tá, mas eu sou um órgão do governo, eu não posso botar meu código na nuvem, eu não quero cloud. A gente está discutindo internamente a possibilidade de você comprar o eDeploy como on-premise, como uma compra aumentada do DXP. Então, você tem o DXP, o portal, ou você vai ter o eDeploy junto, que você pode deployar por volta do seu portal, aplicações HTML em real-time e etc. Então, é isso. A gente está querendo transformar a maneira que você faz aplicações. A gente quer que você foque no resultado da aplicação, em desenvolver aplicações, na transformação digital do seu negócio e não perca tempo com infraestrutura. Esse é o objetivo do eDeploy. É um produto novo, iniciativa nova da LiveFray. A gente está aberto a perguntas, a sugestões, a parceiros. Essa é a hora boa de vocês criarem uma parceria com a gente, de dar sugestão e ser parte do amadurecimento da plataforma aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, me procurem. Obrigado por ter assistido a palestra. Perguntas a gente vai fazer depois, não é isso, Pedro? Obrigado.